Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, como já falamos, na verdade já trazemos a história do Exu Caveira das Almas, também já falamos sobre essa entidade, campos de atuação, oferendas, cores de vela, ou seja, já falamos bastante sobre essa entidade aqui no canal. E dando continuidade, estaremos trazendo aqui agora as características dos médiuns que trabalham com Exu Caveira. Exu Caveira das Almas, mais precisamente. Então não esqueça de curtir e compartilhar. E se você não viu os vídeos anteriores falando sobre este Exu, dá uma olhada aqui no canal que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque até então é um Exu que muitas pessoas acham que não existe, Mas eu tenho certeza que você vai se surpreender com a história, como essa entidade atua e trabalha. Então, antes de mais nada, curta e compartilha. E se tiver sugestões para que trazemos aqui histórias de entidades específicas, deixa nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado. Então, sem delongas, vamos falar agora sobre os médiuns que carregam Exu Caveira das Almas. Pessoal, antes da gente iniciar, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Quando a gente traz características dos médiuns de uma entidade, todos devem compreender o seguinte. Um médium, ele pode carregar mais de uma entidade. Consequentemente, ele pode absorver ali características de uma entidade, um pouco de outra, e assim sucessivamente. Resumindo, cada médium vai ter ali características mais fortes, mais marcantes, e outros nem tanto. Consequentemente, cada médium vai ter ali a sua característica individual e particular. Compreenderam? Então, vamos lá. E antes de tudo, médiuns que estão ligados ao Exu Caveira das Almas, eles costumam carregar uma marca muito forte. É uma profundidade emocional e também resistência espiritual. São pessoas que normalmente já passaram por momentos difíceis, aprenderam com a dor e têm uma facilidade em entender o sofrimento alheio. Não são pessoas superficiais, são pessoas de alma antiga. Mas vamos lá. Na vida social e na própria personalidade, eles geralmente são mais reservados do que expansivos. São mais observadores. São pessoas que reparam em tudo. Inclusive, são seletivos com quem deixam se aproximar. Eles não gostam muito de falsidade ou de superficialidade. Podem até parecer fechados no começo, mas não é frieza, tá bom, gente? Isso é cautela. Médiuns que carregam o Exu Caveira das Almas têm uma tendência comum. Eles preferem poucos amigos, verdadeiros é claro, do que muitos conhecidos. Também tem uma característica forte. Eles percebem a energia das pessoas com facilidade e se afastam de ambientes pesados até mesmo sem saber explicar. Isso tudo devido a uma forte conexão com esse lado espiritual. Agora, na família, médiuns que trabalham com Exu Caveira das Almas costumam ter histórias marcantes. Sentimento de não pertencimento. Isso é o que eles têm aí na família, principalmente na juventude. Além disso, é claro, conflitos silenciosos e responsabilidade cedo demais. Mas é claro, com o tempo, eles se tornam pilares de família. Aqueles que resolvem problemas, Os que acolhem quando ninguém mais acolhe, mesmo quando não recebem o mesmo em troca. Você já viu aquela pessoa que às vezes é maltratada, mas sempre está do lado da família acolhendo? Médiuns do Exu Caveira das Almas. Mas é claro, nas amizades são extremamente leais. São leais ao extremo. Mas eles não perdoam traição facilmente. Eles cortam relação de forma definitiva quando for necessário. Além disso, é claro, tem poucos amigos, mas é claro, verdadeiros. É aquele tipo de pessoa que vai te escutar sem julgar. Ele escuta os amigos sem julgamento. Ajuda em momentos difíceis,
e guarda segredos com firmeza, ou seja, são aquelas pessoas de confiança. Pois bem, parte financeira. Costumam ser instável no início da vida. E por que isso acontece? Eles passam por fases de aprendizado e perda. Eles têm uma certa dificuldade com injustiça, né? Eles não aceitam qualquer coisa por dinheiro. E isso, querendo ou não, às vezes atrasa um pouco no ganho. E às vezes, né, eles ajudam mais os outros do que a si mesmo. Aí isso também contribui para que não guardem dinheiro e por aí vai indo. Mas é claro, quando eles se alinham espiritualmente, eles tendem sim a estabilizar e a crescer com firmeza, principalmente em áreas onde ajudam pessoas, lidam com crises, organizam situações difíceis, coisas similares. E é claro que no profissional eles são muito bons em trabalhos que envolvem cuidado com pessoas, resolução de problemas e ambientes difíceis ou pesados. Como vamos dar um exemplo aqui, ó. Áreas comuns que esses médios, né, médios do Exu Caveira das Almas trabalham: na saúde, área da segurança, na psicologia, espiritualidade, assistência social, áreas investigativas. Olha para você ver. E olha as características no trabalho. São responsáveis, firmes e não fogem de situações difíceis. Vamos dizer que são aqueles que seguram o caos quando ninguém mais consegue. Praticamente isso, né? Eles são convocados na maioria das vezes para resolver problemas que são extremamente complicados, né? Agora, é claro, na vida amorosa, médios que trabalham com o Exu Caveira das Almas, sendo homens ou mulheres, né, são intensos e até demais, viu? São intensos, mas não são fáceis. Eles tendem a amar profundamente. Eles se entregam de verdade e costumam criar vínculos fortes. Porém, não toleram desrespeito de jeito nenhum, nem que seja aquela brincadeirinha boba, viu? E também não ficam onde não são valorizados. E olha, eles podem passar por relacionamentos difíceis antes de amadurecer, isso é um fato. É claro, um grande aprendizado para esses médios é equilibrar coração e limite. Mas quando eles encontram alguém certo ali, alguém bacana, são extremamente leais, protetores e são companheiros de verdade. Interessante, né? E aí, você possui uma dessas características? Mas dando continuidade, na parte da saúde, olha, eles podem ter uma certa sensibilidade energética forte, né? O que acaba refletindo no corpo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Cansaço sem explicação, né? Dores relacionadas ao emocional e a necessidade, muitas das vezes, de momentos de isolamento. Além disso, eles também podem ter ali ou desenvolver um sono intenso e sonhos vívidos também, e aquela sensação de peso espiritual em ambientes carregados. Mas é claro, quando cuidam da espiritualidade, a saúde melhora praticamente ali 100%. Agora aqui vai ser onde tudo se encaixa. O lado espiritual dos médios que carregam Exu Caveira das Almas. Olha, médios desta linha, gente, eles costumam ter aqui uma mediunidade mais sensível. Isso desde cedo, tá bom? Eles acabam tendo um contato com a espiritualidade antes de entender o que é espiritualidade, só para vocês terem noção. Além disso, eles têm experiências espirituais fortes, né, muito intensas ao longo da vida. Posso até citar aqui algumas características espirituais desses médios. Eles têm uma facilidade em lidar com espíritos sofredores, tá? Uma capacidade também de acolher energias densas sem se perder. Isso é claro quando estão equilibrados. E além disso, tem uma forte ligação com o cemitério, com o silêncio, com a noite ou a introspecção. Então vamos dar um exemplo aqui, que nesse lado meio que espiritual, esses médios, gente, eles sabem lidar tanto com espíritos sofredores, como também com espíritos obsessores. São médios excelentes aí para trabalhar na questão da desobsessão espiritual, hein? Olha que interessante. Ó, a principal missão desses médios está ligada à questão de cuidar do que foi abandonado, né? Isso pode aparecer como, por exemplo,
ajudar pessoas emocionalmente destruídas, orientar quem está perdido, trabalhar espiritualmente com a desobsessão e trazer equilíbrio onde há caos. Lembrando que esses médios eles não vieram para uma vida leve, mas vieram para uma vida com propósito. Deixa eu dar algumas características, alguns sinais, né, de conexão que esses médios têm com o Exu Caveira das Almas. Vamos lá. Atração por silêncio e reflexão. Respeito natural por cemitérios e lugares silenciosos. É aquele medo irracional. Quer dizer, sem medo irracional, né? Sensação de presença espiritual, mas sem pânico. Vontade de ajudar a quem ninguém ajuda. E a força em momentos difíceis. Isso tudo são sinais de conexão, viu? Com o Exu Caveira das Almas. Além disso, esses médios eles precisam aprender algo essencial para a sua vida, que no caso é equilibrar luz e sombra dentro de si mesmo. Se esses médios estão desequilibrados, eles podem cair em isolamento excessivo, frieza emocional e carregar problema dos outros. Já aconteceu isso com você? Mas se eles estão equilibrados, eles tornam-se guias, protetores e pessoas extremamente sábias. Resumidamente, um médium, né, que carrega o Exu Caveira das Almas não é alguém comum no sentido energético. É alguém que já passou por dor, mas aprendeu com ela. É alguém, aquele que carrega a capacidade de ajudar os outros a não se perderem, como o próprio Exu Caveira das Almas. São pessoas que entendem o valor de não deixar ninguém sozinho. Isso é um pouco aí sobre as características dos médios que carregam o Exu Caveira das Almas. E aí, você se identificou com alguma característica? Se sim, deixa aqui nos comentários. E não esqueçam, é claro, de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo. E se ainda não é inscrito do canal, não perca, gente. São vídeos aí toda semana. Então se inscreva, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laroye, Exu Caveira das Almas.